Cerca de 45 milhões de brasileiros, segundo o IBGE, têm algum tipo de deficiência. No último censo, realizado em 2010, mais da metade dessa população estava desempregada. Quanto mais severa a deficiência, mais difícil se incluir no mercado de trabalho. A lei de cotas, que foi criada em 91 e regulamentada somente na última década, vem mudando um pouco esse cenário. Uma mudança ainda tímida. E que pena a gente precisar de uma lei para obrigar as empresas a incluir as pessoas com deficiência em seus quadros de funcionários. Mas algumas pesquisas mostram que a maioria das empresas não cumpre a legislação e, quando cumpre, somente 4% delas acredita no potencial desses profissionais. A inclusão, bem que poderia não ser uma obrigação, mas uma aposta na diversidade. E é sobre trabalho inclusivo que a gente conversa hoje com Leonardo Knittel, analista de sistemas, Ana Catarina Pereira, representante do Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e Carlos Alberto da Silva, empresário. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje com a gente. Obrigada. Ana, eu vou começar com você para a gente ter um panorama aí, né? Como é que a gente está hoje com relação à entrada dessas pessoas no mercado de trabalho e a aceitação das empresas? Yasmine, hoje o cenário de mercado de trabalho está bem complicado, principalmente por conta da crise. Diversas empresas de pequeno, médio e grande porte que procuravam em BDD, hoje não têm procurado mais. E quando procuram, querem oferecer aquelas oportunidades que são mais simples possíveis, como auxiliar de serviços gerais, vagas para telemarketing. E a gente sabe que o profissional com deficiência, nós podemos encontrar profissionais com deficiências capacitados, até mesmo para vagas mais gerenciais e outras oportunidades. Mas, infelizmente, o cenário hoje em dia está bem complicado, por conta mesmo do cenário atual do país. Tá, para todo mundo, ainda mais para quem tem qualquer tipo de deficiência. Sim, está mais complicado ainda. Agora, Carlos, me diz uma coisa, você hoje é empresário, mas em algum momento entrou no mercado de trabalho. Como é que foi essa sua inserção? Como é que foi progredir e chegar... E depois eu vou querer saber como é que é hoje ser empresário nessa questão da inclusão. Bom, Yasmine, a minha história é um pouco longa, até porque eu sou uma pessoa que tem muito mais passado que futuro, né? Pela minha idade. Mas no começo, quando eu fazia faculdade, eu tive muitos problemas para conseguir um trabalho na minha área, porque eu fiz um curso técnico em Química e comecei a fazer Engenharia Química. E eu não conseguia nem estágio na época, por questões de preconceito puro, né? Então eu sofri na pele muito o que é você bater em portas e ouvir coisas absurdas. Então isso talvez tenha me levado na época a ter uma certa desilusão com o nosso país e me fez eu até saí do Brasil, eu fui para a Europa e passei 22 anos lá. Mas a minha ideia, a minha visão do Brasil mudou totalmente também. Porque eu não podia fugir de uma realidade, eu tinha que enfrentar o problema. Aí eu voltei com ideias novas, com outra cabeça e com muito mais vontade de enfrentar os problemas. E aí eu parti para tentar combater o problema principal que eu achava na época. Utilizei esses problemas para fazer uma oportunidade de negócios. Eu vou te interromper porque eu quero saber disso. Eu acho que isso é uma questão à parte, porque ela é totalmente voltada para quem tem deficiência. Exatamente. Né? Eu vou voltar já com você. Ótimo. Deixa eu trazer o Leonardo aqui com a gente. Leonardo, você tem uma deficiência visual que veio progressivamente, né? Você já nasceu com uma questão degenerativa, mas você teve a sua visão reduzida progressivamente. Como é que foi essa experiência? Quais as sensações que você teve, percebendo que, de repente, você ia se incluir num universo de certa forma, excluídos na nossa sociedade, né? É verdade. A primeira etapa desse processo é a aceitação pessoal, né? Desde que eu nasci, eu venho perdendo visão, então é um processo contínuo. Não era uma coisa severa ao ponto de eu perceber uma diferença de um dia para o outro, mas ao longo do tempo você ia percebendo coisas que você conseguia e não conseguia mais fazer. Então é um processo primeiro de aceitação pessoal. E diria que isso é um fator que causa um primeiro impacto na questão da inclusão no mercado de trabalho, porque muitos deficientes se fecham
a sequer tentar, porque muitas vezes é mais fácil ficar dentro de casa, ficar escondido ou ficar num benefício governamental. Então, a primeira etapa é você vencer você mesmo. A primeira etapa é resiliência, né? Exatamente. É você ser perseverante, você ter coragem, porque precisa de coragem, e você falar, não, eu quero seguir em frente, eu quero seguir outro caminho, eu quero ter outro tipo de futuro e partir em busca. E aí depois vem as outras questões. Quando você se aceita, aí vem as questões do transporte, da dificuldade de acesso, do preconceito, da dificuldade da própria qualificação. Eu, por exemplo, fiz 2 faculdades. Eu fiz Relações Internacionais e fiz Análise de Sistemas. Nessa época, qual era o teu grau de deficiência visual? Na de Relações Internacionais era bem melhor. A de Análise de Sistemas foi mais recente, então já foi uma faculdade onde eu realmente era um deficiente, vamos dizer assim, completo. Não tinha como fugir daquilo. Então, dentro da própria faculdade, uma faculdade paga, não for uma faculdade pública, você encontra diversos percalços. A incompreensão vem, por vezes, por parte do professor, que não quer te compreender com uma prova diferenciada ou com uma... Não é nem preparado para isso, né? Exatamente. Então, ou às vezes todo mundo encara como se estivesse te fazendo um favor, sabe? E não deveria, né? E tem a postura da caridade também, exatamente, que deve ser bem incômoda exatamente. Também. Já vou voltar com você. Eu queria saber uma coisa, Ana. Você começou na sua fala trazendo a questão da capacitação. E eu imagino que a capacitação já seja uma dificuldade, como o Leonardo está colocando aqui, como o Carlos colocou na fala dele, ou seja, como se capacitar numa sociedade que fecha as portas para você desde cedo e que necessita de tanta resiliência, né? Já é complicado, principalmente por conta da nossa educação básica, que é muito defasada. E a gente encontra no cenário atual profissionais que não estão qualificados. Além dessa questão de profissionais não qualificados, nós encontramos também, principalmente, a questão da acessibilidade. Como a criança ela vai chegar até a escola para poder ter o seu direito garantido da educação. E a partir de então, quando o universitário vai chegar a uma faculdade, vai encontrar, por exemplo, um intérprete de Libras para poder fazer... E um professor preparado, né? Como disse aqui o Sim, Leonardo. o próprio professor também, que não sabe como lidar, principalmente aquela pessoa que ainda não teve contato com a pessoa com deficiência e acaba pensando, eu costumo até falar um pouco meio que com brincadeira, mas é assim mesmo que a gente traz a realidade para a pessoa, acaba pensando que a pessoa é uma pessoa de outro mundo. Só que a pessoa com deficiência não é de outro mundo. Ela está na Terra, ela é ser humano e ela merece, sim, respeito e merece fazer parte da sociedade como um todo. Até porque a gente não sabe o dia de amanhã se a gente também vai se incluir nesse universo, Até porque a deficiência, ela pode ser congênita e também adquirida. E todos nós somos suscetíveis a isso. Hoje estamos bem, graças a Deus, mas de uma hora para outra podemos ficar pessoas com deficiência. Então, temos que colocar-nos num pouquinho no lugar do outro para tentar perceber um pouco o limite dessa pessoa. Então, a questão da capacidade é uma questão também bem complicada, porque a gente precisa de profissionais qualificados, pessoas que não tenham pena em lidar com a pessoa com deficiência, mas que se coloquem um pouco no lugar do outro. Se vejam isso com mais naturalidade, né? Sim, mais um pouco de empatia. Carlos, você tem uma empresa, agora sim quero saber, você tem uma empresa que é voltada para esse público de pessoas com deficiência. Eu queria saber o que é a sua empresa, no que você trabalha e como é que é para você estar do outro lado como empresário, como você vê como o maior desafio para a inclusão? Então, quando eu comecei com essa empresa, eu trabalho com transporte para pessoas com deficiência, tá? Como que me surgiu essa ideia? Eu vim morar no Rio há 7 anos, praticamente, e vi que o transporte aqui era bem complicado para nós também. Então, eu não aceitava muito bem aquilo, porque era um problema que não poderia haver numa cidade que é uma das maiores cidades do Brasil, uma cidade turística que recebe centenas de milhares de turistas, talvez milhões de turistas por ano. E como que poderia uma cidade dessa, na posição que está o Rio de Janeiro, ser tão carente assim na acessibilidade em relação ao transporte? Então eu falei, já que existe esse problema, o que eu posso fazer? Eu resolvi montar uma empresa. Que solução eu posso criar para pessoas como eu, né? Exatamente. Isso é maravilhoso. Aí eu falei assim, pode ser uma oportunidade de negócios, né? E seria uma coisa que eu teria um pouquinho mais de know-how para executar, porque eu sou o próprio, né?
cadeirante. Então, o meu lado me proporciona essa visão um pouco diferente. Como se colocar no lugar do outro, como você disse, eu já estava no lugar, né? Eu não precisava nem fazer de conta, eu já era. E aí você, de repente, também se colocou do lado do empresário, Exatamente, né? também. Então, eram as duas coisas. Aí, eu comecei com turismo, né? O turismo inclusivo. Então, para fazer o receptivo de pessoas com dificuldade de locomoção que viessem, a gente oferecia o nosso city tour e nossos passeios. E trabalhamos muito bem com isso, inclusive até nas Olimpíadas, Paralimpíadas, tal, com esses eventos. Mas nessa crise que veio, né, o pós-Paralimpíada para nós também tivemos que ampliar nosso campo para o transporte de alunos de escolas públicas. E hoje a gente... É um campo enorme, né, Não, o campo é enorme mesmo e a gente, então, entrou, né, mergulhou nesse transporte de pessoas com deficiência. É um nicho com vários nichos, no final das contas, né? Exatamente. Eu vou precisar te interromper um pouquinho, só para a gente fazer um intervalo, mas eu quero também te dar mais um espaço de tempo para você trazer essa questão do empresário, que eu acho importante, né? Tem o outro lado também, qual é essa dificuldade. Então, no próximo bloco, você vai conhecer o Rodrigo, educador e contador de histórias. Ele é surdo desde que nasceu, mas isso não o impede de trabalhar em 2 lugares e se realizar profissionalmente. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta conversando sobre trabalho inclusivo. Agora você vai conhecer um educador e contador de histórias como qualquer outro. O nome dele é Rodrigo. O Rodrigo nasceu surdo porque sua mãe teve rubéola durante a gestação. Carioca do bairro de Laranjeiras, ele tem 38 anos e trabalha como educador no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Visitas mediadas, contação de histórias, mediação de livros e atividades práticas fazem parte de sua rotina de trabalho. Um tradutor bilíngue nos auxiliou na entrevista com ele. Comecei a aprender Libras muito tarde, com meus 19 anos. Antes eu não tive contato com surdos. Eu estudei em escola regular até os 19 anos. Comecei a estudar arquitetura e comecei a trabalhar em escritórios com empresas que trabalham com arquitetura mesmo, construção civil. Depois eu fiquei desempregado, comecei a procurar trabalho. E aí eu encontrei aqui, o educativo. Me chamaram e eu vim trabalhar aqui. É interessante porque eu tenho muita vergonha, eu sou muito tímido. E aqui me ajudou muito a me abrir melhor para o público, né? Conversar melhor, ter contato com o público todos os dias. Eu gosto muito de trabalhar aqui. Eu sou casado com a Vanessa e tenho 2 filhos. Um menino de 11 anos, o Lucas, e o mais novo, Davi, de 7 anos. A tua relação com seus filhos e esposa, como é? Eu converso normalmente. Meus filhos me entendem bem, não tem nenhum problema. Falam em Libras? Falam Libras. E também falam português, eu também falo português com eles. Depois que eu saio daqui, eu vou direto para o INES. Lá eu trabalho como professor de jiu-jitsu, porque na realidade eu sou monitor, né? Tem um professor que está aprendendo Libras ainda, e ele me convidou para ajudar ele a monitorar lá as crianças. A gente tem 2 pessoas com deficiência, que é o Rodrigo, que é surdo, e a Camila Alves, que é coordenadora pedagógica e é cega. Aqui a gente atende público, né? Então é muito diferente quando eu faço um trabalho que eu penso uma atividade para uma pessoa cega e aí essa pessoa chega aqui, não necessariamente o que eu vou oferecer tem a ver com os interesses e com as necessidades dela. Com o Rodrigo aqui fica muito mais fácil de criar uma identificação e uma troca entre essas pessoas, inclusive como uma representatividade mesmo. Então faz diferença nesse sentido também, de se sentir representado dentro da instituição.
Estamos de volta conversando sobre trabalho inclusivo. Comigo nessa conversa, Carlos Alberto da Silva, empresário, Leonardo Knittel, analista de sistema, e Ana Catarina Pereira, representante do Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Gente, a matéria do bloco anterior, ela traz uma experiência, né, ali no dia a dia que eu achei bem bacana, né? Uma das questões que me chamou um pouco a atenção, Leonardo, foi ele falar que vive num mundo, ele comentar que vive num mundo que não fala a sua língua. Na verdade, eu acho que todo mundo que tem uma deficiência entende isso de alguma forma, né? Um mundo que não é feito para si, ou que não fala a sua língua. E a questão da representatividade. Você trabalha numa empresa que tem uma política, pelo que você já me disse, bem forte com relação a isso e bem inclusiva. Como é que você se sente dentro dessa empresa e como é que é para você a questão da representatividade? A minha experiência dentro da empresa, eu trabalho numa empresa do ramo do petróleo que se chama Chevron, é muito positiva. Tive muita oportunidade de desenvolvimento, de aprimoramento, de cursos, sabe? Aposta em mim como profissional, e é o que deveria ser para todos, na verdade, porque eu não tenho em nenhum momento a sensação de que eu sou um deficiente trabalhando. Eu sou um membro do time, como qualquer outro. Você é o Leonardo, né? Analista de sistema, é isso que importa. Exatamente isso. Então, sou avaliado como todos os outros, tenho metas como todos os outros, tenho entregas boas como todos os outros, tenho dificuldades como todos os outros. Então, é uma questão da gente entender que todo mundo tem alguma dificuldade e alguma capacidade. Então, a pessoa com deficiência, ela tem uma dificuldade que é notória, que é fácil de você ver. Mais difícil é você ver todas as capacidades dela. Com as outras pessoas, talvez não seja tão notório as dificuldades que ela tem. Então, a gente acaba muitas vezes sendo julgado pelaquilo que é mais fácil ver, né? Que é mais fácil prejulgar. Então, quando você está num ambiente onde as pessoas te dão a chance de você ser como todo mundo, de não ser prejulgado por uma situação que estão vendo sem saber o que aquilo de fato te possibilita ou te impossibilita, é sensacional para o teu desenvolvimento. E para o desenvolvimento da sociedade, eu diria, né? Exatamente. Agora tem outro lado, né, Carlos? Como é que você vê, buscando ali o finalzinho do primeiro bloco, como é que você se vê como empresário? Na sua opinião, qual é o maior desafio de contratar uma pessoa com alguma deficiência, apesar de existirem vários níveis, claro, e tamanhos e, enfim, importância de deficiência, né? Claro. Então, com certeza existe uma dificuldade que, no caso, é a capacitação dessas pessoas, do funcionário que a gente quer contratar. Eu vou te citar um exemplo pequeno, só para você ter uma ideia de como que é complicado. Quando eu comecei com a empresa de transporte, eu dirigia, porque a gente tinha um veículo, então eu era o motorista desse único veículo e trabalhando com turismo. Só que no começo, eu tive uma dúvida, um medo, inclusive uma insegurança da aceitação do passageiro quando chegasse e visse que o motorista da van era um cadeirante. Né? Eu falei assim, poxa vida, será que vai haver alguma rejeição, alguma coisa? E aconteceu exatamente o contrário, tá? Porque quando a gente atende, a gente está atendendo pessoas com deficiência. E quando eles veem que o motorista também é um cadeirante, eles se sentem mais seguros, que eles sabem como eles se sentem na trás. Né? Exatamente. Então, o que acontece? Só que é tudo muito complicado, infelizmente, para nós, no nosso país. Por quê? Por exemplo, quando eu fui começar a fazer essa atividade, que é dirigir uma van, eu era impossibilitado, porque apesar de ter uma carteira de habilitação de muito antiga, e nunca tinha nunca me envolvi em acidentes graves, nada, dirigia normalmente como qualquer outra pessoa, eu não podia, eu me deparei com uma lei que proibia que pessoas com deficiência tivessem categoria D em carteira de habilitação. Só. Então foram 2 anos brigando em processos administrativos com o Detran e tentando argumentar que eu tinha capacidade, que eles teriam que me avaliar para saber se eu tinha capacidade e não se basear numa lei antiga de 1974. Resumindo, 2 anos depois, eu consegui e fui provavelmente o primeiro cadeirante no Brasil a ter uma carteira de habilitação categoria D. Hoje, você fez uma pequena, grande transformação, uma pequena revolução. Exatamente. Ana, agora, você vê com isso o quanto que as pessoas se apressam a dizer o que você não pode fazer. Exatamente. Ninguém provavelmente consultou um cadeirante para saber se ele podia ter uma carteira desse. Simplesmente assumiram. Fizeram uma lei e não se sabe por quê. Agora, uma outra coisa. O que acontece que é interessante?
Hoje, no escritório, às vezes eu vejo alguns e-mails solicitando reservas de passageiros antigos, clientes que já visitaram, principalmente estrangeiros, que falam assim na reserva: poxa, no ano que eu estive aí, eu fui atendido por um motorista que é cadeirante. Será que poderia ser ele novamente? Quer dizer, o que eu pensava que fosse sofrer uma rejeição foi ao contrário, né? As pessoas gostaram. Só que eu tenho esse problema. Por exemplo, a gente quer voltar no turismo regular, porque existe 2 tipos de turismo, o privativo e o regular, o que a gente faz todo dia. Eu quero voltar a colocar uma linha regular de City Tour no Rio de Janeiro, e eu gostaria de ter um motorista cadeirante para oferecer. Só que eu não encontro. Até porque a lei, essa questão da lei deve embarrear muita gente. Só que a lei hoje ainda, já não existe. Só que existe a dificuldade da pessoa. É custoso, é complicado, são aulas específicas, tem que ter um veículo especial. A questão da capacitação, né? Exatamente. Aí, Ana, eu te pergunto o seguinte: onde é que entra o Instituto aí nesse encontro, né? Porque realmente há o cadeirante ou qualquer deficiente, de qualquer tipo de deficiência, querendo essa capacitação e tendo todas essas barreiras em frente, e há um empresário que quer contratar e não consegue achar esse profissional capacitado, né? Acima de qualquer coisa, mesmo com uma deficiência. Como é que vocês conseguem trabalhar esses dois lados? Então, vou contar um pouquinho da história do IBDD só para contextualizar. O IBDD ele tem mais de 15 anos de existência, ele foi criado pela nossa superintendente Tereza Amaral. Nós somos uma ONG, não recebemos ajuda nenhuma do governo, a gente se autossustenta. E nós temos uma das melhores legislações das Américas. Só que, infelizmente, como você disse no início do programa, essa legislação não é cumprida, porque a maioria das empresas preferem pagar a multa a ter que contratar o profissional com deficiência, por conta de N motivos, como nós já discutimos aqui. Preconceito, achando que a pessoa com deficiência é uma pessoa que vive doente, só que doença não é sinônimo de deficiência, uma pessoa que não é qualificada, que não é capaz. Claro que não vamos generalizar, porque todos nós somos seres humanos e podemos encontrar, sim, profissionais com deficiência que querem se valer da própria deficiência. Mas há profissionais que querem, sim, entrar no mercado de trabalho. Então, o IBDD existe justamente para ajudar essas pessoas com deficiência que estão na sociedade e precisam de, por exemplo, uma ajuda, uma ponte para chegar na empresa. Então, a empresa, quando ela recebe o famoso TAC, que é o termo de ajustamento de conduta do próprio Ministério do Trabalho, ela procura o IBDD como sendo uma instituição parceira, uma instituição que pode ajudar nessa parceria da inclusão. Então, nós temos o trabalho de recrutamento e seleção, onde nós entregamos até o laudo médico para essa empresa apresentar ao próprio Ministério do Trabalho para informar que está sendo cumprida a lei. Nós temos trabalho de acessibilidade, porque não é somente também a empresa fazer a inclusão do profissional com deficiência, mas preparar todo o espaço arquitetônico. E quando a gente fala de acessibilidade, a primeira deficiência que vem na nossa cabeça é o cadeirante. Só que não, uma pessoa com uma baixa visão, uma pessoa com a pouca mobilidade na mão para poder encostar na maçaneta e abrir a porta. Nós também temos o trabalho de mapeamento de cargos, que é quando a gente vai até a empresa verificar cargo a cargo para que a deficiência ainda não se comprometa ainda mais, para que ele possa exercer de forma plena as suas atividades. Né? Encaixar as pecinhas do quebra-cabeça, né? Sim. Acho que essa é a grande questão, sim. né? E também temos capacitação também para essas empresas que querem customizar cursos. Por exemplo, nós já trabalhamos com uma grande empresa de telecomunicações do Brasil. Essa empresa nos procurou, nós fizemos um curso customizado para ela e depois ela acabou contratando esses profissionais. Ou seja, ela acabou capacitando e naquela capacitação ela já pôde ver o perfil de cada um para após o término do curso ela colocar esse profissional diretamente no setor onde ele poderia trabalhar. E também nós temos um outro setor, que é o setor jurídico, onde nós atendemos as pessoas com deficiência que querem um apoio jurídico e também assistente social, onde pode ajudar nessa questão do passe livre, dentre outras questões. E para as pessoas com deficiência, todos os serviços são gratuitos. Então, é uma casa que está aberta às pessoas com deficiência que podem procurar a gente. Você tem um endereço do site para a gente colocar no programa? Sim, www.ibdd.org.br. Nós ficamos no Flamengo, é só entrar no site e verificar e nós vamos recebê-los de portas abertas. Que bom. Gente, o programa está chegando no final. A gente precisaria de mais algumas horas, né, para tratar tantas questões importantes que envolvem realmente a inclusão, né? Mas vamos torcer para que a nossa sociedade seja mais inclusiva, que a inclusão não seja um projeto de marketing, que mais empresas possam atuar como a empresa do Leonardo atua, incluindo e trazendo essa sororidade para dentro do ambiente corporativo, que ela é fundamental. É um primeiro
e tímido passo, como eu disse. É um tímido passo, né? A sociedade precisa aprender a conviver, né? Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente hoje, gente, pela troca da experiência de vocês. Obrigado a você, Obrigada. foi um prazer. Foi um prazer. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo canal Saúde Internet ou um dos nossos canais parceiros. É sempre bom lembrar que empatia faz bem à saúde. E pela nossa página do Facebook você pode baixar, compartilhar esse programa e pode também deixar seu comentário. Vamos incentivar a inclusão. Eu espero você na nossa próxima conversa. Tchau!